pesquisadora Tatiana Sampaio admitiu em entrevista ao G1 que um dos estudos publicados sobre a polilaminina continha erros e falou sobre algumas limitações do seu estudo. Será que isso é um problema? Vamos saber sobre isso agora com a nossa Sofia Labanca, aqui no Plantão do Meteoro. Bora lá! Sofia, mais desdobramentos do caso da pesquisa da polilaminina, né? Agora você tem a pesquisadora admitindo aí problemas no estudo, é isso? Exato, Ana. A gente tá falando, a pesquisadora Tatiana Sampaio, né, que tem aparecido bastante na imprensa por causa dessa pesquisa com a polilaminina, que é pesquisada aí para o tratamento de paraplegia e tetraplegia. A pesquisadora, ela deu uma entrevista recentemente ao G1 e eu vou trazer um videozinho aqui dessa entrevista para vocês verem. Então tá aqui, estamos aqui no G1 exclusivo. Cientista admite erros em gráfico e em escrita de artigo, mas reafirma que polilaminina é eficaz. Paciente com lesão medular que não andava. Você lembra da polilaminina, aquela substância que um paciente com lesão medular que não andava, disse que voltou a andar depois de usar? Então, agora a gente tem uma novidade sobre esse caso. A pesquisadora responsável pelo estudo, a Tatiana Sampaio, disse que vai corrigir o estudo que está publicado. Esse trabalho foi divulgado como um pré-print. Isso é tipo uma versão prévia de um artigo científico. Ele ainda não é um artigo científico, ainda não é revisado por pares. Depois que a pesquisa ganhou repercussão, alguns especialistas e pesquisadores começaram a apontar algumas divergências e o que eles dizem ser erros no estudo. A Tatiana disse que o estudo vai ser corrigido. E olha só o que ela falou pra gente. Esse pré-print eu coloquei assim, no momento, eu pensei, isso aí não vai dar Ibope, eu vou deixar lá, só para, deixar registrado que a gente fez isso em algum momento, por questões de, sei lá, de autoria, de alguém reivindicar a autoria no futuro. Mas ele não estava bem escrito, né? Um exemplo é que um paciente que tinha morrido alguns dias depois de receber a polilaminina aparecia no estudo como tendo melhora depois de 400 dias. A Tatiana disse que isso foi um erro e que tudo isso está sendo melhorado nessa nova versão que ela vai fazer do estudo. A Tatiana também contou que essa versão já foi aplicada para algumas revistas científicas. Para você entender, um pré-print deixa de ser um pré quando ele é aceito por revistas científicas, quando ele é publicado. Esse estudo que a gente está vendo foi publicado lá em 2024. Ele até agora não tinha sido aceito em revistas científicas. A correção que está sendo feita já teve uma versão anterior e a Tatiana disse que ela já foi recusada em outras 2 revistas científicas de renome, entre elas uma do grupo Nature. Outro ponto apontado pela Tatiana é a segurança da substância. Você está vendo aí nas redes sociais vários pacientes que dizem ter usado a substância. É fato, eles estão usando com uso compassivo. Mas alguns especialistas já vinham alertando que não havia uma evidência de que isso era seguro. Nessa conversa com a gente, a Tatiana admitiu que a segurança é um ponto ainda a ser esclarecido. Olha só. Veja, a gente tem 8 pacientes. 2 deles morrem durante a hospitalização, o outro morre depois. A gente vai avaliar, analisar as mortes. A gente vê que essas mortes ocorreram dentro de eventos, né, que são esperados. Você avalia a evolução deles e você vê que é uma evolução que é compatível com a evolução geral do lesado medular. Mas são só 8 pacientes, então não dá para você descartar totalmente a possibilidade de que haja algum efeito negativo da polilaminina, por isso que você tem que continuar fazendo mais testes de segurança. Ou seja, a polilaminina ainda precisa passar por todas as fases, por testes clínicos, pelos testes de segurança, para a gente saber se, 1, ela é eficaz e se, 2, ela é segura para a população. Quer entender melhor o que é de novo nesse caso? A matéria completa. Aí. Ok, Ana. A imagem que passa dessa entrevista, desse vídeo que a gente viu aí, é uma imagem bem negativa, né? Tem erro no pré-print, foi recusado em revista, tem paciente que morreu, etc, etc, etc. Ana, eu vou dizer quem está acompanhando a cobertura que o Meteoro está fazendo disso, viu que esse já é o meu 4º corte falando sobre a polilaminina. E eu fui extremamente crítica a Tatiana Sampaio nos cortes anteriores. Aqui eu vou ficar do lado dela e dizer, isso é tudo normal. Oh, Tudo isso que a gente tá vendo aí é normal. Primeiro, pré-print tem erro. Gente, pré-print, ele é o mais baixo na escala do artigo científico, vamos colocar assim.
você tem o pré-print, daí você vai ter com maior grau de confiabilidade os artigos científicos revisados por pares, daí acima disso você pode trazer as revisões sistemáticas, acima disso as meta-análises, então você vai subindo o grau de confiabilidade. O pré-print ele está ali na base da pirâmide do quanto que você pode confiar, do grau de confiabilidade do artigo, justamente porque ele não é revisado por pares. O artigo científico, quando ele é revisado por pares, ele todos os erros que vão ter nesses artigos, porque escrever um artigo científico muitas vezes é um trabalho feito a várias mãos e é um trabalho extremamente complexo, então é difícil que não passe nenhum errinho, acabam, durante a revisão por pares, sendo encontrados, e daí quando ele é publicado com uma chance de ter erros muito menor. Pelo menos costumava ser assim. Agora a ciência está passando por uma enorme crise, porque os revisores estão usando IA e tá passando um monte de merda nos artigos científicos. Mas enfim. Mas costumava ser assim. O pré-print, justamente por não ter esse tipo de revisão por pares, acaba passando erro mesmo. É normal. Normal. Inclusive, é por isso que eu já trabalhei em veículos de jornalismo científico que sequer trabalhavam com pré-prints, sabe? De dizer, não, a gente não transforma pré-print em reportagem, só se já foi revisado por pares. Isso é uma política que alguns veículos de jornalismo científico adotam justamente porque a gente sabe que é uma confiabilidade menor. Tá, mas se é confiabilidade menor, por que se faz pré-print? Normalmente porque é mais rápido. A revisão por pares é uma coisa super demorada, você manda, fica meses parado e daí volta para correção, você faz a correção, manda de volta, fica meses parado, às vezes não é aceito e daí você tem que mandar para outro e nessa brincadeira se passam anos de vez em quando. Então é justamente por causa disso que quando é uma coisa que você quer que seja papum, rápido, você publica como pré-print e depois você vai pegar esse mesmo artigo e tentar publicar em uma revista revisada por pares. E aí a gente entra no segundo ponto. Ter artigo rejeitado por revista é normal. É normal. Você não vai achar um único pesquisador que não tenha tido, que tenha aí publicações científicas que não tenha tido artigos negados por revista. Por quê? Porque você normalmente mira alto. Você normalmente pega e manda nas melhores, e daí quando as melhores não aceitam, você manda para as médias. Se as médias não aceitarem, você manda para as mais baixas. Então, a não ser que você tenha um sério problema de autoestima e resolva que já vai mandar para a revista bosta logo de começo, é normal você ter essas recusas. E quanto aos pacientes morrerem, gente, isso também é normal. Nós estamos falando de pessoas que acabaram de passar por um traumatismo com lesão medular. A pessoa acabou de ter uma lesão medular, provavelmente ela sofreu uma queda, um acidente de carro, algum tipo de acidente ela sofreu. A pessoa não tem lesão medular do nada. É esperado que quando você tem uma amostra que é formada só por pessoas que acabaram de sofrer lesão medular, algumas delas vão evoluir para óbito, com ou sem a polilaminina. Dito isso, daí eu tenho que dizer, eu gostei da mudança de postura que eu vi na Tatiana Sampaio, porque quando um dos cortes que eu fiz aqui, que eu fui bastante crítica à Tatiana, foi justamente no corte que a gente falou sobre a entrevista que ela deu ao Roda Viva, na qual ela falou de não usar grupo controle. Isso é enorme, porque a questão que ela mesma admitiu, a gente precisa fazer testes para saber a segurança. Isso precisa ter grupo controle, gente. Você não faz teste clínico, você não faz teste de segurança sem grupo controle. Então, o fato de que agora ela está falando, não, a gente está sendo mais cautelosa, não, a gente tem que fazer os testes de segurança, a gente tem que fazer mais pesquisas, tem que ter mais pacientes. Meus parabéns, ela está tendo agora uma postura que se espera de uma pesquisadora. Dito isso, só para a gente não acabar o corte sem xingar ninguém. Se eu estou gostando da postura que a professora Tatiana está tendo agora e estou defendendo ela nessa entrevista, PQP
a Suzane Herculano Rosel fez uma coluna horrível na Folha de São Paulo falando sobre esse caso. Ah, Vamos lá para a Folha de São Paulo, Suzana Herculano Rosel. Deixem a Tatiana trabalhar em paz. Basicamente, ela fez uma coluna defendendo a postura da Tatiana, dizendo que não precisa de grupo controle. Eu juro. Um completo desserviço para a ciência, vindo de uma pessoa que é uma neurocientista e que se coloca como uma comunicadora de ciência. Então, ela vai dizer aqui, primeiro, sobre a segurança. Os primeiros estudos concluídos indicam que a injeção de polilaminina é segura em cães, ratos e humanos. A própria pesquisadora acabou de falar que precisa de mais testes em humanos porque só tem 8 pessoas. Então, não. Não é comprovado que é seguro em humanos. Você precisa de um grupo, de uma N amostral muito maior do que o que se tem para dizer que é seguro em humanos. É claro que são centenas de pacientes humanos para dizer isso com absoluta certeza. Isso, perfeito. Como chegar lá injetando polilaminina na medula de pacientes humanos? Ora, sim, mas isso tem que ser feito através de testes clínicos controlados. Você não vai simplesmente começar a injetar em centenas de pacientes humanos sem ter nenhum tipo de controle. Isso seria um desastre. Enquanto isso, saiba que, dependendo do estudo, até 40% dos pacientes que sofrem lesão de medula espinhal morrem nos primeiros anos após a lesão. Perfeito. E no estudo brasileiro, 26% dos pacientes com lesão cervical, ou seja, no pescoço, morreram ainda no hospital. Ok. Mortalidade elevada é esperada. Estamos tratando de pessoas que sobreviveram a acidentes graves. Acabei de falar isso. Segundo, sobre o grupo controle, o tal controle para eficácia na injeção da polilaminina é injetar na medula lesionada literalmente qualquer outra coisa sabidamente que não funcione. Errado! Errado! Isso é como se faz em animais. Em testes com animais, você vai lá e coloca a salina em um e polilaminina no outro. Em humanos, você dá o tratamento padrão ouro. Você dá o melhor tratamento que já é aprovado. Vai dar qualquer coisa que sabidamente não funcione. Você vai dar o melhor tratamento conhecido. No grupo controle, o melhor tratamento conhecido. No grupo que está testando a polilaminina, o melhor tratamento conhecido, mais a polilaminina. É isso que você vai fazer. Você não vai injetar na medula lesionada literalmente qualquer coisa que sabidamente não funcione. Isso está objetivamente errado. E é um completo desserviço isso que ela está fazendo, inclusive para a pesquisa. Porque isso aí vai fazer com que as pessoas prefiram entrar na justiça para tentar conseguir a polilaminina, ao invés de entrar no teste clínico, onde elas correm o risco de ser o grupo controle. E daí você vai prejudicar a pesquisa que você está querendo ajudar, Suzana. Pelo amor de Deus, não faça isso. Enfim, Ana, mas é só porque eu não podia terminar sem pistolar um pouquinho com um pesquisador falando merda na imprensa. Gente, contratem uma assessoria de imprensa, pelo amor de Deus. Concordo plenamente com você, Sofia. É muito importante explicar, né, quais são os processos e os tipos de publicação, né? Porque as pessoas não conhecem, né? A gente teve muito essa discussão do pré-print durante a pandemia também, né? Que aí as pessoas começaram a falar disso e não sabiam o que que era. O que me chama atenção nesse caso é que só agora está se discutindo isso, né, de que o estudo está em pré-print, né? Primeiro se fez todo aquele estardalhaço e as matérias, e aí é um problema de comunicação, né? Também da forma como foi levado ali, me parece, né, pela pesquisadora, mas fundamentalmente um problema de comunicação, que já saiu alardeando que descobriram um tratamento, e, de novo, o grande problema disso é que cria falsas esperanças nas pessoas, que já estão no momento de fragilidade. Eu super consigo entender as pessoas que estão nessa posição, elas querem, se alguém diz que tem um tratamento que funciona melhor, elas vão querer, né, e faz todo sentido. O que não pode é você vender uma falsa esperança para a pessoa, dizendo que, olha, já se descobriu o tratamento, mas aqui a burocracia não tá me deixando entregar esse tratamento para você, e não é isso, né? Já estavam se aí falando como é que era, não sei o que de Deus ali, né? A proteína de Deus.
proteína de Deus, entendeu? Porque, de novo, mexe com a esperança das pessoas e que não entendem qual é o processo. Então, você não pode jamais comunicar um caso desse dizendo que foi descoberto um tratamento, porque não foi. Não Ainda não foi, foi, este é a o gente ponto. não está nem Ainda não dizendo foi. que talvez tenha sim um efeito e isso seja comprovado mais para frente, mas no momento ainda não é possível dizer. Exatamente. E, de novo, não é dizer que a pesquisa não presta, não é dizer que não vai funcionar, não é botar água no negócio, não é nada disso. É só dizer que ainda não se tem certeza sobre os resultados. O estudo ainda é muito pequeno e vai demorar um pouco até que se saiba. É para a gente torcer a favor, é para a gente desejar que isso dê certo? Claro, todo mundo deseja que isso dê certo, né? Mas tem que se tomar cuidado com a forma como isso é comunicado, porque, de novo, vende-se uma esperança para gente que está numa posição muito difícil e que vai acreditar que se ela não conseguir aquilo, ela perdeu uma chance, entende? E isso é muito, eu acho muito cruel, sabe? Com as pessoas vender essa esperança sem de fato ter essa certeza. E aí é uma responsabilidade muito grande da comunicação aí que eu acho que falhou miseravelmente nesse caso, né? Porque as pessoas, né, saíram, né, divulgando e dizendo que, olha, descobriu-se um tratamento milagroso aqui, sem esperar, né, os passos necessários, assim. Saber que esse artigo estava em pré-print agora me deixou indignada. Pô, né? Mas a justificativa dela pelo fato porque estava em pré-print faz todo sentido também, tá? Como o processo demora muito, registrar que houve essa pesquisa, está em curso, é importante também, né? Então, assim, não há nada errado neste procedimento. O errado mesmo é comunicar isso dizendo que já se descobriu, né? Enfim. É isso, Sofia. Ficamos por aqui. Ficamos por aqui. E, de novo, torcendo pela pesquisa. Torcendo para que essa pesquisa vá adiante e seja realizada da forma correta e se chegue no resultado e assim, pessoalmente, torcendo para que seja positivo esse resultado, porque a gente não pode deixar isso influenciar a pesquisa, né? O desejo não tem nada a ver com isso, né? É isso, ficamos por aqui e a gente volta em instantes. Apenas para dar tchau, esse é o nosso último corte do dia. Beijos.